Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Renata, trabalho na Rede Pública de São Paulo e hoje eu trago mais uma aula do terceiro ano do ensino médio e o tema é mecanismos de reação. Então, vou só tirar minha tela aqui, vou mexer nela às vezes para não atrapalhar. O que é um mecanismo de reação? Então, a primeira coisa que a gente vai dizer, esse mecanismo é o caminho que uma reação percorre, ou seja, as etapas pelas quais ela passa até se finalizar. E eu coloquei esse percorre entre aspas porque a gente não está visualizando, a gente não está vendo se é realmente aquilo que está acontecendo, né? São ideias, são, claro, experimentais, mas a gente não está vendo as partículas percorrendo exatamente um caminho. Além disso, essas etapas podem ter velocidades diferentes e a velocidade final será determinada pela etapa lenta. Então eu posso ter etapas rápidas, mas aquela que é lenta vai dizer se a reação final terá maior ou menor velocidade. E por último, cada etapa é chamada de reação elementar quando há formação de intermediários, que são substâncias que são formadas em uma etapa e logo são consumidas na etapa seguinte. Sobre essas etapas, algumas reações ocorrem em apenas uma etapa, que é chamada de elementar. Cada uma dessas etapas ocorre uma colisão, que são os choques entre as partículas. E aí é onde acontece a quebra de ligações e a formação de novas. As reações com mais de uma etapa são chamadas complexas. Dessa forma, é necessário conhecer o mecanismo para saber a velocidade da reação. E o catalisador, que nós já vimos na aula passada, ele participa da reação, ele diminui a energia de ativação. Por quê? Porque ele modifica o mecanismo dessa reação. Então, a reação, sem o catalisador, ela teria uma energia de ativação alta. E aí demoraria para as partículas atingirem essa energia. Quando eu coloco o catalisador, ele modifica esse mecanismo. E aí vai precisar de uma energia menor. E aí é mais fácil para as partículas chegarem nesse valor. Aqui eu coloquei essa imagem dos carrinhos para a gente lembrar que esses choques, para que aconteça a quebra e formação de novas ligações, ele tem que ter o quê? Orientação adequada e energia suficiente. Não é em qualquer local que as partículas vão se chocar que vai dar origem a uma reação, ou melhor, a formação de um novo produto. Sobre o mecanismo. Cada etapa representa uma colisão molecular que pode resultar em quebra e formação de ligações, como eu acabei de falar, depende se tiver orientação adequada e energia suficiente. Os mecanismos são propostos de maneira hipotética, só que são baseados nas leis das reações determinadas experimentalmente. Então não é nada da cabeça de ninguém. Não é uma pessoa que, eu estudei e eu acho que é assim. Não, são todos, para se chegar a um mecanismo, é feito uma série de testes, de experimentos. Isso pode ser comprovado, deve ser comprovado para que ele seja publicado e seja válido para uma determinada reação. As reações individuais são somadas para formar a reação global. Então, as etapas individuais, elas têm a formação dos intermediários, tem o uso do catalisador, mas o que a gente sempre vê é a equação global, que é a soma dessas equações individuais. Então, aqui eu tenho um exemplo de mecanismo e os intermediários da reação. Então, eu tenho aqui na primeira equação 2NO2 formando NO e NO3. A segunda etapa tem o NO3 mais CO formando NO2 mais CO2. Aí vocês podem perceber que eu tenho algumas substâncias que têm um tracinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas substâncias estão sendo consumidas durante a reação. No caso do NO3, ele é um intermediário, porque ele é formado em uma etapa e é consumido na etapa seguinte. O que isso quer dizer? Ele é produto em uma e reagente na seguinte. Já o NO2, eu tenho 2 no começo e no final fica apenas 1. Então, somando essas duas reações, eu tenho o que sobra. NO2, por quê? Porque uma partícula foi consumida, mais o CO, porque ele não foi consumido na reação, formando NO mais CO2. Aí aqui a gente tem que a etapa lenta é a primeira, a etapa rápida é a segunda. A soma das equações elementares forma a equação global, que representa apenas os reagentes e os produtos, sem levar em consideração os intermediários e o catalisador. Lembrando porque o catalisador ele entra na reação, mas ele não é consumido. Da mesma maneira que ele entra, ele sai. Então ele só modifica o mecanismo, ele diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade, mas ele é retirado sem nenhuma alteração. Então aqui eu vou colocar uma equação para vocês darem uma olhada.
e a gente vai tentar interpretar o que está acontecendo nela. Então aqui eu tenho a primeira etapa, que é considerada rápida, 2NO produzindo N2O2. Na segunda etapa, que é a lenta, é ela que vai dizer se a reação vai ser uma velocidade maior ou menor. Eu tenho N2O2 mais H2 formando N2O mais H2O. E a terceira, que também é uma etapa rápida, N2O mais H2 formando N2 mais a água H2O. Então, o que você tem que olhar aqui? Se eu pedir para você qual é a equação global, você tem que olhar os dois lados das três reações e verificar o que tem em um lado, no caso, o que tem no produto de uma que coincide com o reagente da outra e vice-versa, o que se manteve nos reagentes, o que se manteve nos produtos, para você saber o que foi absorvido e aquilo que não foi absorvido, não, aquilo que foi consumido e o que não foi consumido. Então, dando continuidade aqui, eu coloquei aqui de vermelho N2O2. Por quê? Ele é produto na primeira e é reagente na segunda. Então, ele é um intermediário, ele foi consumido. Assim como o N2O, que eu coloquei de azul, produto na segunda e reagente na terceira, também é consumido, é um outro intermediário. E que eu coloquei a água de verde porque ela permanece, ela é produzida em duas equações, assim como o H2, que ele é consumido em duas equações, em duas reações também. Então, o que sobra para a gente? 2NO, que ele não foi consumido, 2H2, porque ele foi utilizado em duas reações, ou melhor, em duas etapas, e aquilo que sobrou, deixa eu só tirar daqui também para não atrapalhar, o que sobrou do lado dos produtos? O N2 mais a formação de duas partículas de água. E quando existe mais de um mecanismo? Pode existir mais de um mecanismo? Pode. Só que para que a gente saiba se realmente ele está certo ou se ele está errado, é necessário verificar e comprovar esses dados experimentalmente. Então, como eu sempre falo, em química ou em qualquer outra ciência, não é nada que a gente acha. Tudo que é feito, tudo que é proposto tem que ser testado, tem que ser feito vários experimentos para chegar a uma conclusão. E também não adianta eu fazer e achar que aquilo está correto. A comunidade científica sempre examina essas coisas para saber se é fidedigno ou se não é. Então aqui eu agradeço muito por vocês terem chegado até o fim desse vídeo, espero que tenha ajudado. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem acessar o meu Instagram, podem deixar perguntas e a gente se vê nas próximas aulas e eu espero que vocês tenham aproveitado e aguardo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!